Bora, meus queridos, vocês lembram que nós paramos em Romanos 14. Não é isso? Uma coisa boa. A memória boa, né? A memória aí, anotada. Essa é a melhor memória que tem, né? Quando a gente anota, não esquece, né? Foi o capítulo 14, mais um verso, vocês lembram? Anotaram? Acho que foi no último verso. O último verso do capítulo 14, não. Não, acho que é a partir do 13. Isso, exato. Nós paramos no 12. E aí agora a gente vai do 13 até o 23, né? Vamos fazer a leitura. Acho que vale sempre lembrar, embora a gente já tenha algumas aulas aí, não me lembro se é a quarta, quinta, sexta aula nós estamos, mas vale sempre lembrar que o assunto que nós estamos tratando é ética, e ética diz respeito às regras que nós estabelecemos, né? Com a finalidade de nos proteger, de guardar a nossa convivência para que ela não seja destrutiva entre nós, para que ela não seja opressora, para que ela não seja uma convivência onde a gente perde, na verdade, o propósito desse convívio coletivo. Então, ética, meus amados, é inteligência compartilhada. Ética é esse esforço coletivo para que a gente construa uma convivência onde gere vida e não morte. Ética, a gente pode definir, não estou falando nada técnico aqui, mas a gente pode definir com um conjunto de regras que nós criamos para que todos possam usufruir dessa convivência comunitária, coletiva, a ponto de que todos sejam beneficiados, todos se respeitem, todos entendam que nós estamos, na verdade, construindo juntos uma espécie de edifício onde todos nós vamos morar. E eu não posso prejudicar a estrutura onde eu moro, né? Eu não posso danificar a estrutura onde eu moro. Eu não posso perturbar a paz coletiva. Então eu preciso promover não só a edificação, mas a harmonia nesse prédio, né? Nessa edificação onde todos nós estamos. Então é por isso que eu disse que a ética é a inteligência compartilhada, porque é muita ignorância quando eu estou num ambiente e eu desarmonizo aquele ambiente, porque eu estou naquele ambiente, eu também serei prejudicado, né? A Bíblia, ela fala, antes que a gente continue aqui a leitura, lá em Eclesiastes, eu acho muito interessante esse versículo, eu nem me recordo agora, assim, mesmo de fora, vou procurar com vocês aqui, mas eu acho que deve ser lá pelos capítulos número 10 de Eclesiastes. Vamos ver aqui o que a gente acha, né? Minha memória é boa também. Porque minha Bíblia também é toda anotada, então a gente vai abrindo aqui, vai vendo as anotações, e eu indico, amados, que vocês tenham uma Bíblia. Vocês podem ter 200 Bíblias, e tenha mesmo, de várias versões, cores, gosto e tudo mais, formato, mas tenha uma que você manuseia, tenha uma que você se familiariza com ela. Você sabe aqui, essa aqui não tem nem aquele índice, né? Como tem essa daqui, por exemplo, esse índice aqui que você acha. Essa aqui foi a minha segunda Bíblia quando eu me converti. A primeira foi a Bíblia Thompson que eu comprei, e essa daqui eu uso ela desde o dia 4/2 de 2001. Está aqui, 4/2 de 2001, então já vamos fazer aí 19 anos que eu manuseio esta Bíblia aqui, né? Então aqui eu sou familiarizado onde está a passagem, se está na coluna superior direita ou está na coluna, na parte inferior da esquerda, se está nessa página, então eu sei mais ou menos onde está. Ainda que eu não lembro, mas eu sei que está, e a gente vai. E aí, quase toda a página que você abrir aqui, sempre vai ter uma anotação, sempre vai ter uma observação. Tá vendo? Aqui, ó, sempre vai ter, amados. Alguma coisa tem de acréscimo, né? Então, nenhuma Bíblia do mundo ela é igual à minha, porque sempre a minha tem anotações minhas, observações minhas. Pode abrir onde for, na página que for, o livro que for, Novo Testamento, Antigo Testamento, sempre tem uma observação. Quando não, tem um comentário todo, tá vendo? Sempre vai ter alguma coisa. Então isso aqui enriquece, né? Não só a Bíblia, porque a gente colocou aqui, acrescentou, falei, eita irmão, está acrescentando a palavra? Não tem nada a ver. A gente acrescentou aqui observações, reflexões que nós fizemos em oração, né? Estudando a palavra, onde o Espírito Santo vai nos conduzindo no entendimento. Então é bom que você anote. Então o caderno é fundamental que vocês tenham no curso. Estou deixando gravado aqui para todos terem essa informação. O caderno é fundamental, porque daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou o curso, de repente está fazendo estudo
pesquisando alguma coisa, você vai lá no caderninho, tem coisas lá que você, naquele momento, você teve uma compreensão, anotou. Então é isso que a gente tem que fazer. A nossa memória, ela é muito seletiva. A nossa memória, ela tem flashes, né, como se fossem falhas. Então vocês estão olhando para mim aqui, 1h30, 1h40 que nós temos aqui de aula real. É muita coisa para você guardar tudo isso na memória. Eu sei que você tem uma memória fantástica de elefante, aquela coisa, né? Que eu acho que a maioria de nós não é o caso, né? A minha memória, por exemplo, não é das melhores. Eu não me lembro a última vez que eu esqueci alguma coisa. Eclesiastes, capítulo de número 10. Mas é sério, tá, irmão? Façam isso. Capítulo 10, versículo de número 1. Diz assim, ó, na minha versão: assim como a mosca morta faz exalar, ou, dependendo da versão, feder, né, ou corromper. Mau cheiro. Aí tá? Mau cheiro. Mau cheiro, né? Então faz um mau cheiro, né? Não, exalar mau cheiro, sim. Exalar mau cheiro, mas é corromper, é outra versão que tá, né? Então faz exalar mau cheiro e inutilizar, olha só, tornar inútil o unguento do perfumador. Assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de loucura ou de estutícia. Queridos, há um perfume no nosso meio, né, que a gente chama de harmonia, de paz, de tranquilidade, uma boa convivência. Esse perfume, se cair uma mosca, que é algo muito pequeno, estraga toda essa harmonia, né? Vocês já entraram em algum ambiente, ou vocês estavam em algum ambiente e entrou alguma pessoa e o clima mudou? Né? Assim, parece que estava tudo alegre, né? Um negócio descontraído, um negócio leve, aí entra alguém, parece que vem a nuvem preta assim, ó, aquela tempestade, os raios, trovoadas, né? Você olha assim, todo mundo muda de assunto, pessoa meio complicada, né? Ela nem pode saber de alguns assuntos, porque é uma pessoa que não tem ética e tal, né? Ali é um negócio compartilhado com uma família, e chega uma pessoa intrusa, no sentido de que essa pessoa desarmoniza. Então, uma mosca pequena caindo num perfume estraga tudo, desarmoniza o ambiente. Então, nós não podemos ser essas pessoas. Nós precisamos ser pessoas que contribuam para que essa harmonia, para que essa paz continue. E aí, voltando então em Romanos, capítulo de número 14, nós vamos ver lá que Paulo, ele vai tratando de fato, e tudo que nós falamos até aqui do capítulo 14, Paulo está falando de convivência, né, de como nós lidamos uns com os outros. Tem um título na minha Bíblia, lembrando que os títulos não são inspirados, ou seja, eles não fazem parte dos originais, foram introduzidos aí séculos depois, né? 1250, foi introduzido os capítulos na Bíblia. Esqueci o nome do cidadão, deve ser Cardeal Hugo. E aí 300 anos depois, 1530, 1520 mais ou menos, Robert Stephens, ele introduz aí os versículos. Então a Bíblia não foi escrita com essa estrutura que a gente tem aqui, né? Capítulo, versículos, esses títulos e subtítulos também foram introduzidos depois para facilitar a localização, para a gente entender esses blocos aqui de pensamento. Pai Larão, toda meu irmão, fica à vontade. E aí, amados, mas eles nos facilitam, né, por identificar aí o que o autor agora vai tratar. Às vezes facilita e às vezes prejudica. Mas vamos lá. Aqui está a liberdade e a caridade. A liberdade e a caridade. Lembrando que há dois tipos de liberdade, uma falsa e outra verdadeira. A liberdade falsa é fazer o que se quer fazer. Faço o que eu quero. Eu sou livre. Não. Isso é uma falsa liberdade. A liberdade verdadeira é fazer o que se deve fazer. É por isso que a liberdade que Deus nos libertou não é para pecar, não é para fazer o que a gente quer, é fazer o que se deve fazer, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque tem vontades nossas, tem coisas que nós queremos, né? Eu quero e não posso e não devo e não quero. Então tem coisas que eu quero e não posso e não devo e não quero. Então se a minha vontade é aquilo que eu quero, que eu posso e que devo, aí vocês entenderam, né? Tem coisas que eu quero, mas não posso, mas não devo e não quero. Então como que a gente harmoniza? Como que a gente entende que aquela vontade, ela é uma vontade boa?
né? Ela é agradável e ela é perfeita. Quando aquilo que quero é também aquilo que devo, e aquilo que devo é aquilo que posso, e aquilo que posso é aquilo que quero. E Deus sempre quer o que deve e o que pode. Entendeu? Um pouquinho mais assim. De manhã assim, né, Marão? Vai esquentando igual o carralco aí, na hora da engrena, né? Tem coisa que quero, mas eu não posso fazer aquilo. Tem coisa que eu posso, mas eu não devo fazer aquilo. Tem coisa que devo, mas eu não quero, porque é um conflito de vontades em nós. Então a gente precisa descobrir a vontade de Deus, que ela é boa, ela é abençoadora, ela favorece a vida, ela favorece essa harmonia. Então, ela é boa, ela é agradável, ela traz alegria, mas não é uma alegria como um prazer momentâneo que se dilui logo depois. É um prazer que gera de fato gozo, né? Que contribui e dá graça à vida. Então ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é exatamente aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o que Deus quer para a nossa vida é o que se deve e é o que se pode. Porque tudo na verdade eu posso, mas nem tudo convém. Tudo eu posso, mas eu não posso me levar a ser dominado por nada, né? Dominado por nada. Eu preciso dominar tudo. Então essa é a liberdade. A liberdade de fazer o que se deve, não é o que se quer. Algumas pessoas falam assim: agora você é crente, você não pode isso. Não, eu posso tudo. Absolutamente eu posso tudo. Eu tenho poder para fazer tudo. Aliás, o cristão é quem pode na liberdade pecar. Os outros que não servem a Deus não podem na liberdade pecar. Eles só pecam na escravidão. São dominados pela escravidão. Nós não. Quando nós decidimos pecar, nós decidimos pecar. É por isso que o nosso pecado ele é mais responsável, ou melhor, irresponsável, né? Responsável eu digo porque nós seremos responsabilizados. O nosso pecado ele é mais intencional, ele é mais grave, ele é mais danoso, ele é mais hipócrita, porque nós temos a condição de não pecar e aí nós decidimos pecar. Olha só, então o cristão ele é mais pecador quando peca do que o pecador quando peca. Porque nós somos pecadores que recebemos a liberdade para não pecar. E os pecadores que ainda não servem a Deus, eles não têm liberdade para não pecar. A única coisa que eles podem fazer é pecar. É natural que eles pequem, não é estranho, né? A gente não deve se admirar, porque faz parte da sua natureza. Então, o pecado, amados, na nossa vida tem que ser acidente, e não uma postura, não um hábito, não um estilo de vida. Então, pecamos, escorregamos, vacilamos sim, mas como um hábito não pode ser. É por isso que de vez em quando, se eu falar mal de alguém, se eu julgar alguém de uma maneira errada, eu preciso reconhecer aquilo e tentar corrigir aquilo, e isso não ser uma postura na minha vida. E essa escorregadela, esse acidente, ele não pode me definir, né? Porque eu estou num processo de santificação. Deus está trabalhando na minha vida a ponto de me levar à maturidade. E isso não é fácil. E se tem uma coisa que nós temos grande dificuldade, eu estava falando em outra aula, essa semana, é a língua, os pecados da língua. E a língua, de fato, é algo que prejudica demais a nossa convivência, porque a língua, na verdade, ela é a expressão daquilo que está no nosso coração. Ela revela, né? Não tem aquele ditado, a situação faz o ladrão? Não, o ditado está errado. A situação revela o ladrão, não é que faz o ladrão. Ele já era o ladrão, e aí a situação revelou quem ele era. Ele não tinha oportunidade de fazer aquilo, mas quando surgiu a oportunidade, ele mostrou quem ele era, né? Então a situação revela o ladrão, mostra quem estava lá dentro, qual era a natureza que estava lá. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra no homem, porque o que entra sai. Esse processo nós sabemos todos os dias, não é não? 1 a 2 vezes no dia, dependendo até 3, né? Depende do churrasco no final de semana, aquela coisa toda, negócio diferente. A gente sabe esse processo, entra e sai. Isso não é que contamina a natureza humana. O que contamina é o que sai. Então o problema é o que está dentro de nós, não é que vem externamente, é a nossa natureza. Jesus disse que o coração do homem são as maledicências, os homicídios, os adultérios. Nasce dentro de nós, se origina, né, na nossa velha natureza. E aí a gente precisa entender que
Nós estamos lidando com natureza, por isso que desde a primeira aula, se não me falha a memória, eu falei, a ética cristã, irmãos, não é meramente um conjunto de regras religiosas, mecânicas, né, coisas estabelecidas como uma cartilha. A gente precisa entender que nós lidamos com natureza, porque senão a gente até atende uma demanda social, né, coletiva, religiosa, em fazer isso ou não fazer aquilo, vai, né, na lista assim, se eu faço, se eu não faço, se eu faço, se eu não faço. É o pode e não pode, que é nessas categorias que muitos de nós lidam com a Bíblia ou com Deus. Ô André, vira e mexe me pergunta, isso aqui pode? Isso aqui não pode? Eu falei, irmão, tem coisas até que pode, mas vamos analisar aqui se deve, né? Tem coisas, mas eu tenho tal desejo. Mano, o desejo em si não é errado, o desejo em si, mas esse desejo, será que ele cabe nessa situação? Então assim, pode ou não pode? Né? Eu falei, não, você não entendeu. A Bíblia não trata dessas regras de pode ou não pode. É se de fato isso pertence à minha natureza ou não pertence à minha natureza, não é? Aí que é o negócio mais sério. Diga. Porque o fato do pode ou não pode, ela está pedindo uma condição para fazer. A questão dela às vezes nem é mesmo saber se pode ou não pode fazer. Aí a gente fala assim, não pode, aí a pessoa fala, rapaz, mas se pudesse, se pudesse. Eu falo porque eu sou comigo, eu sou líder de mostragem na igreja, um jovem, Gustavo, chegou em mim e falou assim, como que isso é errado? Eu expliquei para ela, cara, não é errado, mas isso daí é você e Deus e Sim. a palavra dele que tem que te guiar. Exato. Ponto de atado. Estava fazendo. De fato, amados, essa questão as pessoas falam assim, rapaz, isso aqui não pode, né? Mas, nossa, se pudesse, olha, se eu não fosse crente, tua sorte é que eu sou crente. Então, vai revelando o que está, né, assim, alimentando a sua natureza. E a gente precisa ter muito cuidado, porque eu não faço só uma coisa porque não pode. Eu não faço porque aquilo não glorificará a Deus, aquilo não pertence mais à minha natureza e aquilo já não alimenta mais o meu desejo. Então, quando a gente lê 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 30, para dar tempo de pegar a Bíblia. Vamos lá, Marão, bora ler a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 10, eu acho que é 30 ou é 31. Quer comais, quer bebais, ou façais, 31, né, Marão? Então, 1 aos Coríntios 10 e 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, essa é a questão. Isso aqui de alguma maneira glorificará a Deus, isso aqui honrará a Deus, isso aqui mostrará Deus, né, na vida das pessoas, através da minha vida, para a vida das pessoas. Então, o critério, amados, muito bom, que eu gosto de usar, eu aprendi isso há alguns anos atrás, porque de fato tem coisas que a gente não tem resposta direta da Bíblia, né? Se de fato aquela conduta é correta ou não, se isso aqui eu devo decidir assim ou assado. A gente não tem, a Bíblia não lida com essas categorias desses detalhes, não dá conta, a vida é muito dinâmica. E um dia eu aprendi isso, que é assim, bom, para eu saber se nessa situação eu devo ou não pensar isso, eu devo ou não desejar isso, eu devo ou não fazer isso, eu devo ou não me relacionar dessa forma, eu devo ou não falar tal coisa. Como que eu sei se a Bíblia não tem esses detalhes? Jesus faria, Jesus pensaria, Jesus falaria, Jesus se relacionaria assim? Então eu sempre pego Jesus e coloco como se ele tivesse esse comportamento. Se ele tivesse, eu também posso ter. Se ele falaria assim, eu também falo. Se ele sentiria assim, eu também posso sentir. Se ele agiria dessa forma, eu também então vou agir, né? Então o critério ético para nós não é na verdade um conjunto de regras. A verdade para nós e a verdade bíblica, ela não se resume e nem se define por um conjunto de livros. A verdade de Deus ultrapassa isso aqui. Tudo que está aqui é verdade de Deus, mas a verdade de Deus ultrapassa essa escritura, porque na verdade os tesouros da sabedoria residem em uma pessoa, diz Colossenses. Então a verdade não é apenas o conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia. A verdade é uma pessoa, e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade absoluta é Cristo, porque nós temos dificuldade e interpretamos muitas vezes de forma
diferentes as Escrituras Sagradas, não é? Agora, interpretar a pessoa de Cristo, aí não dá para ter duas interpretações. Não tem como. É a pessoa, é uma pessoa. A gente não interpreta teologicamente uma pessoa. A gente não interpreta teoricamente uma pessoa. Você imita essa pessoa. Você segue essa pessoa. Então a verdade para nós deve ser seguida. A verdade para nós deixou pisadas bem visíveis, disse Pedro. Ele deu o exemplo. Então nós imitamos Cristo. Isso nos faz discípulos de Cristo. Isso nos faz imitadores de Cristo. Isso nos faz filhos de Deus quando a gente imita o único Filho de Deus original, né? Então a gente precisa entender isso. A gente não está falando meramente de um comportamento, está falando de viver a partir de uma natureza que é Cristo formado em nós. Então Cristo sempre foi ético. Cristo nunca desarmonizou nada. Cristo, ele sempre contribuiu para a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele sempre mostrou o caminho, como se deve, para onde se deve ir. Então a gente precisa imitar Cristo, amados. Nós somos cristãos. Se somos cristãos, nós devemos então ser semelhantes ao Cristo, né? A palavra cristão quer dizer isso, pequenos cristos. Somos cristozinhos, então andando aí no mundo. Então é aquela conversa assim: rapaz, não olha para mim não, que eu sou cheio de falha, olha para Jesus. Já ouviram assim alguém falar? Tipo se esquivando, né, da responsabilidade, né? Tipo assim, rapaz, eu não olha para mim não, eu sou cheio de falha. Não, mas tem alguma coisa errada se você é cheio de falha. Você é cheio de falha, o que cabe aí de virtude? Se está cheio de falha, não estou cheio de falha, eu tenho falhas. E devo ter mais virtudes na minha vida. O Espírito Santo já deve ter construído em mim, tá certo? Muito mais virtudes, que eu seja de alguma maneira uma referência, né? Do que ter um monte de falha. Então esse processo meu aí está meio complicado. Por que eu não estou sendo formado? Porque Cristo não aparece mais em mim do que eu mesmo. É algo para se pensar, irmãos. E aí é interessante que as pessoas falam: não olha para mim não, olha para Cristo. O problema é que Cristo não aparece assim, sabe, como apareceu para Paulo, pela revelação pessoalmente. É difícil, né? Bem difícil. E aí as pessoas falam assim: bom, você fala desse Cristo, parece ser tão impressionante ele, né? Eu queria conhecê-lo. Me mostra então, já que você está falando para eu olhar para Cristo, me mostra ele. Aí Jesus disse: agora é a hora. Mostra eu para eles. Aí a gente pensa: e agora? Aí Jesus disse assim: agora é que você é meu representante. É que você é o meu braço, a minha mão, o meu ouvido, os meus olhos, minha boca, meu nariz. Você é meu corpo. Você é membro do meu corpo. Eu estou aqui no céu, invisível, para ir para a terra. Eu sou a cabeça. Vocês são o corpo. Vocês me representam. Então, olha para Cristo. Irmãos, veja bem que responsabilidade que nós temos. Socialmente, nós temos nossos ambientes de convivência. E ali, a gente deve falar assim: você quer conhecer Jesus? Olha para mim. Me acompanha aqui. Quanto tempo eu estou aqui? 1 ano, 2 anos nessa empresa, nesse lugar? Olha para mim. Veja como eu me relaciono com as pessoas, com as questões éticas. Veja como eu lido com isso, com aquilo. Veja em umas situações adversas como eu me comportei. Olha para mim. Será que a gente tem coragem, irmão? De dar essa cara a tapa? Você quer conhecer Jesus mesmo? Só me observa. Falou, André, mas calma aí. E se a gente der uma... Não. Eu disse, uma falha ou outra faz parte do processo. Mas eu não devo ter um caráter distorcido, para que desabone a fé que eu professo, a ponto de falar e não fazer aquilo que eu falo. Estou falando de uma postura, de uma conduta. E nós podemos ser exemplo até mesmo de erros, quando a gente é humilde, quando a gente reconhece, quando de fato as pessoas enxergam em nós que nós nos arrependemos, fizemos tal coisa, mas aquilo não nos agradou, aquilo não faz parte da nossa nova natureza, né? Então, amados, a gente tem essa responsabilidade. Olha para Jesus, coisa nenhuma. Olha para mim. Não é possível. O Evangelho tem que ter esse poder em minha vida para me transformar a ponto de que as pessoas vejam uma luz no fim do túnel. Tem alguns irmãos que as pessoas veem o túnel no fim da luz. Não é? Estou vendo um túnel no fim da luz assim. Não, amados, a gente precisa minimamente dar um testemunho a ponto de que as pessoas enxerguem em nós
uma pessoa que no mínimo deseja, no mínimo valoriza, no mínimo tem como princípio na sua vida esses valores que nós estamos tratando aqui: honestidade, sinceridade, compaixão, empatia, tudo isso, né? Essas virtudes que não são comuns, não. Só o Espírito Santo pode moldar isso em nós. Eu já falei para vocês das 9 virtudes que são demonstradas ou que são expressas pela natureza formada em nós, que chama-se de fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, amor, gozo e paz, divide-se, longanimidade, bondade, fidelidade. Foi na quarta-feira? Por isso que eu não lembro mais o que eu falo, só preciso prestar atenção no que eu falo, né? Então, bom, nem todos estavam na quarta, até outra proposta, mas cabe aqui, porque a gente está falando de natureza, de virtudes, natureza, de princípios e valores. Então, Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, não é plural, não está no plural, está no singular, porque diz respeito a um caráter, a um doador, a um propósito, a uma natureza. Então é o fruto do Espírito. É como uma mexerica que tem 9 gomos, né? Então o fruto é um só: amor, gozo e paz. Isso diz respeito ao relacionamento com Deus. Amar Deus, se alegrar em Deus e ter paz com Deus. Vem longanimidade, é isso? Bondade, benignidade e bondade. Isso diz respeito ao... É isso? Isso é outro bloco de 3. Estou dividindo 9, 3, 3, 3. Mas tudo isso faz parte de um fruto. Então, longanimidade, benignidade e bondade. Isso diz respeito ao meu relacionamento com o próximo, com as outras pessoas. E aí só depois vem o âmbito pessoal, que é o relacionamento comigo mesmo, né? Fé, mansidão e temperança. Fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Olha só. Então isso aqui, amados, deve ser as características, e para mim isso é termômetro de quem é espiritual. Não são os dons manifestos do Espírito Santo, né? Profecia, dom da fé, dons de curar, dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra, dom de variedade de língua, dom de interpretação de língua, então dom de milagre. Para mim, essas manifestações do Espírito Santo, que a gente chama de manifestações carismáticas, para mim não é o termômetro de quem é espiritual. Espiritualidade, para mim, na ótica bíblica, é de fato se nós temos essas características, porque aí, irmão, não pode ser imitado, certo? Os dons podem ser imitados. Os dons não são a evidência de que Deus aprova uma pessoa. Os dons não é evidência de que a pessoa está sendo salva. Agora o fruto sim, porque o fruto só pode ser produzido por causa de uma ação de Deus poderosa, transformando a nossa natureza e nos fazendo gerar aquilo que pertence à natureza de Deus. Entende isso? Isso o ser humano não pode fazer. Só o Espírito Santo de fato pode produzir na nossa vida. Eu não consigo amar Deus. Eu não consigo me alegrar naquilo que pertence a Deus. Eu não consigo gerar em mim mesmo paz com Deus. Eu não consigo ter um ânimo longo, né, que é a longanimidade, ser longânimo, um ânimo longo a respeito de uma situação ou uma pessoa que me aflige todo momento, o tempo todo e por muito tempo. Não consigo ser benigno, fazer as coisas de uma maneira educada, gentil. Ô irmãos, isso aí é característica, não é só porque tem gente que faz uma coisa boa de uma maneira bruta, né? Ah, mulher, toma o presente aí, toma o cartão aí. Não, mas com delicadeza. Educação. Vocês sabiam que educação, gentileza, a Bíblia em Tiago, né? Tiagão é o que vai tratar do chão de fábrica, né? Vamos ler Tiago? Vocês estão pensando, André não vai ler de jeito nenhum esse romano. Vou ler, calma. Vamos lá em Tiago, amados, só para a gente ver que tem coisas, amados, que a gente espiritualiza e não é para a gente espiritualizar, e tem coisas que é para a gente lidar como sendo espiritual e nós não lidamos. A gente acha que é um negócio assim, como eu vou dizer, na escala de espiritualidade insignificante, né? Está lá no último, não é não, faz parte. Capítulo de número 3 de Tiago 3, finalzinho da Bíblia, né?
dos últimos livros da Bíblia. Tiago é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. Tem aquelas recomendações práticas, né? Faz assim, vive assim. Irmão, Provérbios é um livro assim que a gente deveria estudar porque diz respeito ao dia a dia, as relações mesmo assim do dia a dia. Então dá umas recomendações, coisa absurda, fantástica. A gente quebra a cara porque não conhece Provérbios, né? Não se ponha sobre fiador sobre outra pessoa, porque se ele não pagar vão levar até a cama debaixo de ti. Olha o que diz o texto, né? Cuidado com a mulher que, né, sim, ali é para a vida, né? O Provérbios foi escrito para um público com um objetivo, para o jovem, para que ele tivesse juízo. Está escrito lá no verso 3, parece, do capítulo 1. Né? Foi escrito para o jovem, é para o ser humano, não é para o crente não, é para o ser humano. Então, como o Daniel disse, é livro sapiencial, é de sabedoria, né? Então foi escrito para que o ser humano se conduzisse, ou fosse conduzido na vida de uma maneira prudente. Então a Bíblia está escrito lá em Provérbios 1 e 3, se não me faz mal, vocês podem me ajudar aí, para confirmar. Para que o jovem tenha juízo, bom siso e ande prudentemente. Então é uma recomendação, irmãos, para a vida nas relações. Tanto é que quando se vai evangelizar, distribui a Bíblia chamada Bíblia de Gideão. A gente recebia na escola lá há 30 anos atrás, né? Que era uma Bíblia pequena assim, que contém o Novo Testamento, Provérbios e Salmos. Então, só, Novo Testamento, Provérbios e Salmos. Isso aqui era para evangelizar aí o pessoal. Então, capítulo 3 de Tiago, verso número 13, olha só, tem um títulozinho, Sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Olha que coisa interessante. Então, se é sábio, você é inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso de divisão, né? Sabe aqueles irmãos que sempre parece que está defendendo, né, um grupo, sempre está assim, vendo o outro como sendo adversário e querendo que ele pense igual a ele, que sempre está assim, né? É o corintiano e o palmeirense, aquela briga doida, né? Sempre, é o da esquerda e da direita, é o pentecostal e o reformado, né? Sempre essas oposições, essas polarizações. Isso, calvinista e arminiano, né? Até dentro deles mesmos tem lá, né? Eu sou calvinista supra-lapsariano, infra-lapsariano. Eu sou calvinista de 5 pontos, eu sou de 4 pontos. Não, eu sou arminiano wesleyano. Meu irmão, pelo amor de Deus, não dá conta desses negócios. Um dia o irmão disse assim: você é o quê? Calvinista, infra-lapsariano, supra-lapsariano? Você de quantos pontos é? Você é arminiano, não sei o quê? Eu falei: não, eu sou discípulo de Jesus. Não, mas você crê assim no pré-milenismo, no pós-milenismo, no amilenismo? Você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, depois ou durante, né, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista? Por isso aqui está uma tribulação só, meu irmão. Não quero nem saber dessas tribulações. Não me encaixe nesse negócio não, calma. Eu posso até emitir, né, a minha opinião, a minha preferência, sabe, o que eu acho mais adequado, mas isso não pode ser causa que a gente divija no sentido de que seja agora facção, de que você já não me tenha mais como irmão, porque o Facebook está lá, o cara tem uma opinião diferente, herege, você é um herético. Calma, chamar um irmão de herético é muito grave, muito grave, porque tem pessoas que dividem a humanidade em duas classes: os que concordam com ele e os equivocados. Não pode ser assim, irmão. Não, amados, calma. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso, né, de divisão, de grupos, facção mesmo, em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. É uma irmã que ela pegou essa fala minha e vira e mexe, ela fala, né? Aquele povo ali é uma facção, né, André? Tu disse, eu não sei não. Verso de número 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, olha só, mas ela é terrena, pertence a esta vida corrompida, decaída. Ela é animal, ela não tem origem espiritual e ela é diabólica, não provém de Deus, mas do império das trevas. Porque onde há inveja e espírito de divisões, de facção, faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Percebeu que já desarmonizou? A perturbação, não há paz. Mas a sabedoria que vem do alto, olha que coisa interessante. Primeiramente, ela é pura. Ela é pura, irmãos.
Depois é pacífica. Ela precisa pacificar. Bem-aventurados são os pacificadores. Nós somos agentes de paz e não de guerra, não é? Nós somos agentes que promovem, como disse no começo da aula, a harmonia. Então, primeiro ela é pura, depois é pacífica, ela é moderada, ela é equilibrada, ela é temperada. Olha lá o fruto, temperança, equilíbrio, né? E tem pessoas que são assim. No islamismo tem os cristãos, tem dois grupos, os sunitas e os xiitas. Os xiitas são os mais extremistas e nós temos os xaatos, né? Aqueles cristãos bem chato, extremista, aquele radical. É o cristão homem bomba, é o chato. Não dá para você conversar com o cara porque, rapaz, não é moderado, não é equilibrado, não, sabe, não tem o meio termo. Não, é aquilo, quer te enfiar, quer converter o próprio irmão. Não é? Não tem uns cristãos assim, não, é assim, assim, assado e não sei o que. Calma, mano, eu já sou salvo, eu sou cristão, calma aí. Não, tá. Meu Deus do céu, que loucura, meu Deus, não. Um dia, rapaz, não faz muito tempo, alguns meses atrás aí, me colocaram num grupo lá e um cidadão lá queria me convencer de tudo quanto é jeito a respeito do negócio, me chamou no privado, me mandou vídeo. Você assistiu esse vídeo, você leu? Eu falei, sim, já vi tudo. Então nada. Não, o papel do Espírito Santo convencer alguém não é nosso, mano. A gente não é absoluto em tudo, eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Então vamos lá. Não. Então vamos lá, voltando. Primeiramente é pura, é pacífica, é moderada, é tratável. Olha só, a sabedoria que vem do alto é tratável, sabe? Dá para a gente se relacionar, dá para a gente discutir, sem sermos ofensivos, sem sermos pessoas que anulem a outra. É tratável. A maturidade é conviver com o divergente. Quando a pessoa tem uma opinião contrária à minha, isso não me fará ser um inimigo dela e nem não conseguir mais conviver com ela, né? Essa capacidade de nós convivermos mesmo discordando é sinal de maturidade. Isso é sinal de maturidade e o Brasil não tem isso. A gente percebeu nas eleições, a gente viu isso quando entra nas questões teológicas, nas redes sociais, nós vemos isso em sala de aula, muitas vezes professor, aluno, professor, um embate. Não, a gente está se reunindo para juntos sermos construídos pelo Espírito Santo, não é? Então, assim, não tem problema nenhum vocês me contrariarem, discordarem de mim, não tem problema, faz parte do processo, isso me protege, inclusive, das minhas loucuras, fazendo com que eu me ache absoluto e seja tudo. Não, amados, eu preciso ser contrariado de vez em quando, ou de quando em vez. Eu preciso que alguém discorde de mim. Professor, acho que não é bem assim não. Mas será que não é mesmo? Posso até não admitir aqui, mas em casa eu vou lá e... né? Então, rapaz, não é que ele tinha razão, não é que é assim mesmo, mas muitas vezes o que nos impede de construirmos juntos um pensamento mais adequado, teologicamente para a vida, é porque a maneira que a gente se dirige um ao outro bloqueia isso aí, né? Irmãos, eu posso falar com o outro de maneira diferente, dizendo a mesma coisa. Eu vou contar uma ilustração que eu já falei em outras ocasiões. Um rei teve um sonho, o Daniel vai lembrar, já falei isso mais 2, 3 vezes aqui, eu me acompanho mais tempo aqui, né? O rei teve um sonho, todos os seus dentes caíram, e ele chamou então os sábios, os intérpretes, né, os adivinhos do reino, e contou o sonho. Falou: ó, nessa noite eu tive um sonho e todos os meus dentes caíram. Aí eles conversaram entre si, esses sábios intérpretes aí, eles chegaram à conclusão: todos os parentes do rei vão morrer, brevemente inclusive, não vai demorar muito. Aí falaram para o rei: todos os teus parentes vão morrer. Todos os seus dentes caindo simboliza todos os seus parentes morrendo. E aí o rei ficou enfurecido. Como vocês ousam? Vocês estão dizendo que vai acabar minha dinastia nesse reino? Minha família toda vai ser morta e não vai ter continuidade no reino? Todo mundo cala a bolsa, chicote no ombro. Foi lá, mano. Aí o rei ficou lá meio triste. Aí um soldado lá, né, estava do seu lado, disse: senhor rei, ainda tem um intérprete que não foi chamado entre eles aqui. Existe ainda um último no reino. Então chame ele. Aí lá vem. Aí o rei contou o sonho e disse assim: olha, nessa noite eu sonhei que
todos os meus dentes, eles caíram. Aí o sábio olhou, disse: vive ao rei eternamente, vida longa ao rei, porque o Senhor viverá mais do que todos os teus parentes. O rei falou: rapaz, dá ouro para ele, dá um privilégio para ele. O soldado ficou olhando assim. Ele disse a mesma coisa, de maneira diferente. Não foi, irmão? A mesma coisa, de maneira diferente. Olha só. Queridos, tem como nós nos dirigirmos às pessoas, falando a verdade, ajudando elas, de uma maneira diferente. É possível isso. Eu não preciso ser bruto, ignorante, intratável, intragável. Não preciso, amados. A autoridade reside, na verdade, não só na verdade dita, mas como ela é dita e pela pessoa que a diz. Então, Jesus, por exemplo, ele era uma pessoa mansa, dócil, embora falasse coisas duras. E uma coisa necessariamente não deve levar a outra, ou seja, a dureza à brutalidade. Não, amados, porque o poder reside na palavra, não na autoridade. É por isso que os pregadores pentecostais, né? Aí lá vai para nós agora, hein? Os pregadores pentecostais acham que quanto mais grita, mais poder tem, mais autoridade tem. Não, amados, não. O poder está, a unção está na verdade esclarecida por um coração sincero que a transmite, por uma pureza, por uma pessoa que transmite uma palavra dura, mas a outra que ouve, venha, antes tarde do que nunca. Então olha só que coisa boa, preste atenção aqui para a gente não perder o raciocínio do negócio. Então uma pessoa pode trazer a palavra dura que for, se a outra pessoa que a ouve enxerga nessa outra pessoa a sinceridade, o desejo intenso de ajudá-la, uma pessoa que a ama de fato, embora diga coisas duras, terá um efeito muito maior do que uma pessoa. É por isso que muitas vezes a gente não ouve algumas pessoas e ouve outras pessoas dizendo a mesma coisa, porque a gente enxerga pessoas diferentes nas suas intenções, não é? Não só nas suas intenções, mas ninguém gosta de ser tratado mal. Essa conversa, eu acho a hipocrisia tão grande. A gente foi treinado a fazer essas coisas, a gente vai repetindo, né, comportamento. Não, às vezes uma palavra tão dura na pregação, e os irmãos falam: eita Jesus, manda mais, fala mesmo, manda de nós. Você não tem umas conversas assim, né? Que hipocrisia, irmão. Quem é que gosta de ser confrontado? Quem é que gosta de apanhar? Nós somos masoquistas, nós não somos, né? Entristece quando mostra a nossa miséria e o nosso pecado. A Bíblia diz lá em Hebreus que a correção ao presente momento não é de alegria, não, é de tristeza, né? De muita tristeza. É só depois que a gente vai refletir e aí a gente vê que de fato aquilo vai produzindo o fruto de paz. Hebreus capítulo 10, não é isso? Já viram esse texto? Não? Bora lá. Vocês ainda acham que eu não vou ler Romanos. Hebreus capítulo de número 10. Eu acho muito interessante. Sai, não sai aqui ainda. Sai mesmo, não vai entrar, né? Sai. Eu estou quase fazendo a pregação de 3 pontos. Vocês sabem qual é a pregação de 3 pontos? O cara lê o texto, sai do texto e não volta nunca mais para o texto. Já viram alguns pregando assim? Não? Mas quando eu falar capítulo 10, vocês entendem o 12, tá? Então, capítulo 12, versículo de número 5 ao 11, Hebreus 12, 5 ao 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, mas para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Veja bem, e na verdade toda a correção, toda, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então veja bem, amados, se a correção e toda correção de Deus não é meramente punitiva, todo castigo de Deus não é meramente punitivo e sempre corretivo, a gente tem em mente isso. É por isso que disciplina, amados, disciplina não é uma punição de exclusão. Uma disciplina é um rediscipular a partir de onde a pessoa caiu, para levá-la novamente ao caminho. Ou seja, isso exige atenção, acompanhamento e compartilhar aquela vida e aquele momento. Então disciplina não é como vamos falar, põe no banco, exclui das atividades, não toma mais ceia. Opa, calma aí, é isso que a Bíblia ensina? Acredito eu que não. Mesmo porque, aí isso nós estamos falando de comportamento, né? Mesmo porque eu tenho 2 filhos. Imagina só, eu como pai e você, não sei quantos de vocês são pais, mas já foram filhos. Está doente, meu filho, doente. Fez alguma coisa errada e ainda ficou doente por cima. Tipo assim, jogou bola na chuva, né? Um tempo que não era para jogar. Fez o que não devia, escondido de mim e ainda ficou gripado, menino. Vai ser disciplinado. 1 mês sem comer. Fora a chinelada. Né? O que vai acontecer com esse menino? Esse menino vai morrer. No mínimo vai agravar muito a sua saúde. Ele não está se alimentando. Fora o castigo, fora a vergonha, fora o ato vexatório de publicamente ser exposto, né? Fora as lapadas, e ainda não vai se alimentar. Fala, não, isso é absurdo. Quem é o pai que faz isso? Não sei se tem pai que faz isso, mas a igreja faz isso. Porque a gente pega um irmão, de repente, né, que vacilou, que errou, fala assim, sem tomar ceia, hein? 3 meses. Então calma aí, já está doente e ainda não vai se alimentar. Quem é que nos ensinou isso? Foi a religião, não foi Jesus. As escrituras não ensinam isso. Quem é que proíbe alguém se alimentar se aquele é um meio que ele tem para se recuperar daquilo tudo? E nós consideramos que a ceia, de alguma maneira, é uma espécie de fortalecimento espiritual, pela convivência, pela reflexão que se faz, pela participação naquele momento. Tem nada místico no pão e no vinho, não é isso que eu estou dizendo, mas naquele momento, tudo aquilo, né, o refletir sobre a necessidade de ter uma vida de comunhão com Deus, de olhar para trás e ver a cruz de Cristo, de ter a convicção de que de fato nós não damos conta da santidade, e aquela ceia um ato de misericórdia e bondade de Deus que nos chama para a mesa para nos restabelecer na reconciliação com Ele mesmo. Como assim, irmão? A gente então fala assim, aí, irmão, 3 meses, hein, sem ceia, excluído totalmente das atividades. Se for para proteger esse irmão, porque há demandas muito grandes nas atividades na igreja, principalmente para a liderança, tudo bem, mas às vezes é um castigo, é apenas um castigo, uma punição pela punição. E Apocalipse capítulo número 3, verso número 19, se não me falha a memória, diz lá que Deus de fato Ele castiga a todos quanto Ele ama. O castigo de Deus nunca é meramente punitivo, sempre será corretivo, para levar a pessoa ao caminho, ao rediscipulado. Isso é disciplina, a palavra disciplina quer dizer isso, discipular, não é punir. Diga aí, varão. Não, é bem engraçado que você está falando da Santa Ceia, e Paulo vai dizer assim, Qual que é? examinar 1 Coríntios 11. Sim. Né? Deixa eu só ver aqui. 28. 28. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba. Ou seja, ele afirma, você examine, você come e beba, porque você tem que comer e tem que beber. Forte, né? Examine, come e beba. Come e beba. Exato. Não é examine, não come e não beba. Examine, come. É assim, amado, eu acho interessante que o culto de ceia é o único culto que Jesus ele estabeleceu, ele determinou
É o único. O resto todos foi nós que inventamos. Todos. É culto de doutrina, é culto de oração, é culto de... De quê? Sim. É tudo quanto é culto aí. Foi nós que criamos. Não estou falando que necessariamente eles são ruins. Não é isso, né? Uns sim, outros não. Não é o caso agora. Mas só uns... E a sua graça tem salvo, né? Não é um culto em si, é mais uma atitude, uma postura de vida. Eu estou dizendo desse culto, né? Vamos nos reunir no culto tal, culto objetivo tal. Então, isso foi nós que criamos. A Bíblia não tem essas diretrizes, né? E nem estou falando que é ruim, tudo é ruim, eu só estou dizendo que Cristo só um culto. Tem duas coisas que Jesus nunca ensinou para nós: construir igreja e celebrar culto fúnebre. Duas coisas. Nunca nos ensinou. Né? Por quê? Porque de fato a proposta de Cristo não era erigir esses prédios, nem criar um império, nem dominar o mundo. E outra coisa, o morto chegava perto dele e ressuscitava. Então é uma coisa que ele não vai ensinar esse negócio. Se vocês tiverem fé, vocês até vão orar e vão ressuscitar também. Às vezes é melhor não ressuscitar. Mas então, deixa lá, já acabou o negócio. Vai com Deus. Com Deus. Então, olha só, o culto de ceia a gente chama de culto memorativo, onde nós fazemos memória. Jesus disse: todas as vezes que comeres e beberes desse cálice, fazei memória de mim. É um culto onde nós paramos de quando em quando. A igreja primitiva parece que era toda semana, todo domingo fazia isso. Nós decidimos aí, a maioria das igrejas protestantes, pentecostais ou não, uma vez na semana, uma vez no mês, melhor de 130 dias, e tem igreja que é uma vez no ano. Isso aí também é diferente, cada um que decide do jeito que acha que tem que ser. Eu acho que seria muito bom de semana em semana. Não tem problema nenhum, né? Seria muito bom essa reflexão, fazer essa reflexão aí. Então, a gente é convidado no culto de ceia a parar e refletir. Olhar para 4 lados: para dentro, para trás, em redor e para frente. Né? Para dentro, examinar depois o homem a si mesmo. Introspectivo, reflexão. Para trás, então olhar para Cristo. Fazer isso em memória de mim. Olhar lá de onde nós fomos salvos. Olhar em redor, essa comunhão. O que eu estou comendo a minha própria ceia? O que é uma reunião de eus, onde cada um se preocupa se aquele 30 dias deu conta e esquece dos outros. E uma avaliação mais louca ainda: ele acha que deu conta e toma ceia. Nessa conclusão. É digno. E aí para o futuro, Jesus disse: anunciais a morte sim, até que venha. A perspectiva de viver para a eternidade. Preparados no sentido de esperando, com expectativa, a vinda do Senhor. Então, são esses 4 lados que a gente tem que olhar na ceia. Reflexão. Então, olhando para si mesmo, fazendo essa reflexão, examinar depois o homem de si mesmo, eu chego à conclusão, e devo chegar à única conclusão: eu não sou digno de participar disso. Eu não sou digno. Na conclusão de que não é digno, aí é digno. Porque não confia em si mesmo. Não acha que fez 30 dias o que deveria fazer. E sim confia no sangue de Cristo, na graça de Cristo. Né? E a partir disso, então, pede-se para que naquela comunhão Deus lhe dê recursos espirituais para que ele possa cada dia mais se parecer com Cristo. Entende, irmão? A proposta toda? Então a gente precisa compreender que a nossa vida, ela precisa ser diferente nas relações. Na relação com Deus, nas relações com o próximo e na relação com a gente. Sempre nós vamos voltar, porque não foge disso. Quando perguntaram para Jesus em Mateus capítulo 22, verso 37, 38 e 39, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu intelecto, alguma coisa assim, né? Entendimento, isso, intelecto, entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui ele disse: isso tudo resume a lei e os profetas. Tudo se resume nisso. É o único mandamento desdobrado em 3. Né? Então, para onde a gente for, a gente vai cair nesse mandamento. Em tudo. E aí o que acontece? A gente precisa entender que as nossas relações, a nossa vida, ela é constituída de relações diante de Deus, conosco e com o próximo. Então, se a gente pega a ceia, por exemplo, é a mesma coisa. Diante de Deus, indigno. Diante dos outros, preciso não ser egoísta. E diante de mim mesmo, sei que eu não tenho condição de bancar a minha vida. Sempre, toda reflexão que a gente fizer e colocar
vamos colocar esse critério, sempre nós vamos, irmãos, avaliar da ótica de Deus. Sempre nós vamos lidar com Deus como nós devemos lidar, e não como a gente projeta em Deus, porque a gente projeta em Deus um ídolo, né? Vindo daquilo que nós somos formados, seja pela criação, seja pela cultura, seja pela igreja que nós participamos, seja de como apresentar um Deus para nós. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus como se fosse um ídolo, que nós lidamos a vida toda nas religiões que a gente veio, porque nossos pais nos impressionaram Deus por causa da sua postura. E o pai que eu tive, eu projeto em Deus. Se um pai muito rígido, muito ríspido, muito ignorante, fala, rapaz, Deus é mais ou menos isso aí. Se eu vacilar, chinelada, né? Se eu vacilar, me esmaga, como meu pai fazia. Mas se o pai também era relaxadão, não estou nem aí, faz tudo, fuma um baseado aqui na sala, melhor do que na praça, uma coisinha, tu fala, mas Deus também é de boa, vamos para frente que atrás vem gente. Não, amados, lidar com Deus de uma forma adequada. E lidar com a gente, outro problema que nós temos, né? Ou a gente acha que é melhor do que todo mundo, ou a gente acha que é inferior a todo mundo. São os extremos. Então eu achando aquilo que eu não sou, a Bíblia diz que eu engano a mim mesmo. Eu achando quem eu não sou, me colocando acima da graça, é uma complicação. Mas eu também me diminuindo, eu sou o verme do cocô, do cavalo, do bandido, que nem aparece na cena. Não, eu não sou um verme. Eu não sou inferior a ninguém, eu sou melhor, mas não sou pior. Porque se eu falo eu sou inferior, eu desprezo aquilo que a graça já fez na minha vida, né? É o equilíbrio. Então veja bem, tem gente que é tão complicado, se morar sozinho, deixa um bilhete e foge, né? Gente que é tão, meu irmão, é um poço de complexidade, de complicação, de mal resolvido, mal resolvida. A pessoa, você pensar na mulher, né? A pessoa. Mal resolvida. Por que aquela mulher é complicada? Irmão, complicado somos todos nós. É que nós temos complicações diferentes. A mulher é complexa demais, meu irmão. Eu sofro. Ela também sofre com a gente. Elas também sofrem com a gente. Porque nós temos a nossa complexidade. O ser humano em aspectos diferentes, né? E nós temos essa dificuldade de relacionamento. Foi a complicação desde o Éden lá. A mulher que tu me deu é o problema, Jeová. Né? A culpa para o outro. Esse negócio de jogar culpa, esse negócio de transferir responsabilidade, não. Então, voltando aqui, no Tiago capítulo 3, verso 17. Bora lá voltar para o texto. Tiago 3, 17. Então, nós lemos que a sabedoria vem do alto, ela é primeiramente pura, ela é pacífica, ela é moderada e ela é tratável. Esse tratável é essa relação, essas relações que nós estamos discutindo aqui. Dei abri um parênteses muito grande. Vírgula aí, depois do tratável, né? Cheia, irmãos, carregada, saturada, transbordante de misericórdia. Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero que vocês aprendam isso. Misericórdia quero, não é sacrifício. O próprio Tiago aqui, acho que é o capítulo de número 2, deixa eu ver, é o 2 e 13. O Tiago mesmo, só virar a página, dá uma resinha aí, capítulo 2, verso 13, ele diz assim: olha, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. O juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, irmãos. Né? Misericórdia é o que Deus tem para conosco e é o que nós devemos replicar na vida das pessoas. Misericórdia. Apesar da miséria, apesar da pobreza espiritual, pobreza de espírito, apesar da miséria, o coração está disposto, olha só, irmãos, a se relacionar de uma maneira a ajudar esse miserável. Um filme interessante para vocês assistirem. Sim, Os Miseráveis, é um filme bom para vocês assistirem. Os Miseráveis. Assistam lá. Os Miseráveis. Já, né? Então, eu acho que vocês não assistiram, né? Por isso eu estou indicando de novo. O Espírito está me conduzindo aqui a fazer isso. Ele me deu um revelamento que vocês não assistiram. De vez em quando assim, vem revelamento, profetado, visagem, né? Então, queridos,
a misericórdia, cheia de misericórdia, a sabedoria é cheia de misericórdia. Lembra daquela parábola que Jesus disse, acho que é o capítulo 22 de Mateus, que um rapaz devia lá, tinha uma dívida com o rei, e ele foi chamado então para pagar aquela dívida, e o rei disse: paga ou então vai para a cadeia, vai ser açoitado. E Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho condição de pagar isso. Não tinha mesmo. Mateus capítulo de número 22. Eu ainda desconfio que vocês pensam que eu não vou ler Romanos 14. Capítulo 22 de Mateus. E quando eu falar 22, vocês já sabem que não é, né? É o 18 e 23. Não dá, a cabeça não aguenta não. Capítulo 18 de Mateus. Citei o livro, já está bom demais, né? Capítulo 22, capítulo 18. Eu sabia que tinha algum 20 e alguma coisa. Tem o 23 que é o versículo que começa. E olha só, a partir do 23, né? É interessante que, lendo o texto, eu quero ler o texto de vocês. Eu estou com vontade de ler Bíblia hoje, vocês não têm noção. Né? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, equivale a 126 toneladas de prata. Guarda essa informação que é importante. Ele devia 126 toneladas. No cálculo, ele tinha que trabalhar em torno de 7 a 8 vidas, porque equivaleria esses pesos a dias trabalhados, né? Ele teria que trabalhar em torno assim de um cálculo bem básico aqui, talvez 450 a 500 anos de trabalho para pagar, no cálculo do dinheiro mesmo, né? 126 toneladas de prata, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos como escravos, claro, com tudo o quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Olha só. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava. Tem que bajular um pouco, né? Deus, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mentira, irmão. Não tinha condição de pagar. Ele queria se safar daquele. Era um safado. Se safar daquela situação. Eu vou te pagar, Senhor. A gente promete coisa para Deus que a gente não tem condição de pagar, de fazer, né? Principalmente na música, né? Parece que no canto a gente onde mente mais, né? Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou disposto a isso. Não é mentira, Deus sabe. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Disse: não deve absolutamente mais nada, está zerado, absolvido, é inocente. Vou tirar o nome do SPC, que é Serviço de Proteção de Cristo, SPC. Então vamos lá. Vamos lá. Verso de número 28. Aqui é também entretenimento. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, olha só, que lhe devia 100 dinheiros, 400 gramas de prata, irmãos. Comparem a dívida: 126 toneladas, 126 mil quilos de prata era a dívida, e o outro lhe devia 400 graminhas. Sabe, 400 graminhas diante de 126 toneladas? O que é isso? Nada. Isso ia ser pago muito facilmente se fosse negociado. E aí, diz aqui o texto: e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves, filho de Belial. Não xinga, né? Filho de Belial, não é de outra coisa. Paga o que me deve, oprimindo, sufocando, apertando o pescoço, ameaçando matar, irmãos. Olha. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Exatamente o que ele fez diante do rei. Esse conservo também fez diante dele, suplicou a misericórdia. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Primeiro, como que eu vou prender uma pessoa e quero que ela pague a dívida? Ela não vai ter condição de trabalhar, ela está presa. Eu não dei nem condição dela fazer aquilo. Olha a injustiça, a desumanidade, a crueldade, a insensibilidade.
Vamos lá, verso 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, entregou os atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Olha o desfecho da parábola. Assim, da mesma maneira, vos fará também meu Pai Celestial, disse Jesus, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso é muito grave, isso é sério, não é brincadeira. Misericórdia, cheio de misericórdia. Por quê, irmãos? Vamos pensar bem aqui. O que Jesus nos perdoa de tantas ofensas e tantos pecados, a gente não deve também, a partir dessa misericórdia, a partir dessa tão grande salvação, de tão grande perdão que Deus nos deu, a gente também não deve fazer isso com as outras pessoas? Somos melhores do que Deus e vamos cobrar das pessoas aquilo que Deus nos absolveu? Aquele que entende o grande perdão que recebeu, ele não tem outra alternativa a não ser perdoado. Aí fala: André, mas é difícil. Claro que é. Quem está dizendo que é fácil alguma coisa aqui? Não, André, não é só difícil, é impossível. Também concordo, é impossível. Ninguém está confiando na possibilidade humana. Nós estamos recorrendo aqui à extraordinária graça de Deus, ao milagre de Deus operando no nosso coração, que não é natural nosso perdoar, relevar as coisas, levar desaforo para casa, engolir cobra, lagarto, escorpião e outras coisas mais. Não é natural nosso, é impossível para nós. Mas nós não vivemos na possibilidade humana, nós vivemos pelo poder do Espírito Santo, que nos conduz a uma nova natureza, nos dá recurso para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E as relações são desafiadoras, e nós somos todos os dias ofendidos, machucados, humilhados pelas pessoas. Fala: André, mas calma aí coisa nenhuma, estou calmo não. Jesus disse: uma face te deu, não é tapa não, tá irmão? Não é tapinha não, tapinha assim na bochecha, tá? Não. A Bíblia no original traz a ideia de um soco no queixo. Eu quero ver o homem que toma um soco no queixo e não cai. O desmaio no mínimo cai, não fica em pé. Na briga era o que a gente mais aprendia, dá na boca. Não dá no olho, não dá na venta não, porque dói pra caramba, mas o cara fica em pé. Dá na ponta do queixo, é o que está escrito lá. Se te ferirem uma face, oferece a outra. Ou seja, se der um murro para você no queixo, você vai cair com certeza. Se levanta, fala lá de novo. É exatamente isso que Jesus está falando, irmão. Não estou exagerando nem ferindo o texto aqui não. É isso aqui. Aí o outro pergunta: Senhor, tá bom, até quantas vezes a gente tem que fazer isso? 7 vezes? Que o cara já falou: nossa, agora eu vou mostrar para Jesus que eu compreendi o negócio. 7 vezes assim, a plenitude, Senhor? 7 vezes? Eu disse: não, 70 vezes 7, no dia. É o detalhe. No dia. Não tem nada de matemática aqui, é tantas quantas forem necessárias. É isso que Jesus está ensinando. Aí fala: rapaz, mas calma aí vai ficar complicado para mim, porque assim, toda vez que o cara me ofendeu eu tenho que perdoar? Exatamente. Isso. Ah, André, mas aí como vai ficar a situação? Não vai ficar de jeito nenhum. Ah, mas o cara vai me ofender até quando ele quiser, o resto da vida? É. Sou crente, mas eu sou trouxa. Exato, vou virar bobo? Ele tem o papel dele de ofensor, você tem o papel de perdoador. É isso. Nós somos os perdoadores. E quem quiser ser os ofensores, que sejam. É impossível, não é, irmão? Não é impossível isso? Jesus nos chama para o impossível. Porque se fosse possível, ele não chamava. Ah, vocês dão conta, resolve vocês aí tudo isso aí. Vocês podem se salvar. Jesus está mostrando: nós não podemos nos salvar. A gente não tem condição de fazer nada disso, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Não é esforço próprio, não é mérito próprio, não tem como. Cheio de misericórdia. Sabedoria é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Uma coisa que eu quero chamar a atenção:
Não é ético quando nós temos 2 pesos e 2 medidas. Não é ético quando nós tratamos algumas pessoas por uma régua e outras por outra. Usamos um critério para uma e um critério para outra, sem parcialidade. O julgamento justo não é parcial, não favorece um em detrimento do outro, não prefere um e pretere o outro, não julga um de uma forma e outro de outra. Não, amados, sem parcialidade. Nós temos um negócio muito complicado no nosso meio, e o pior de tudo é que a gente pega texto bíblico, né? Porque a gente precisa pegar texto bíblico, nós somos espirituais, a gente é o povo da Bíblia, então tudo que a gente vai fazer a gente tem que pegar texto bíblico, ainda que não tenha nada a ver com aquilo, mas a gente pega. E aí a gente trata pessoas diferentes, carrega a mala do pregador, do pastor, não é? A gente tem vaga, estacionamento reservado para uns, a gente tem salinha nas festividades reservada para um grupinho, porque eles são ungidos especiais, não é? A gente trata melhor, com mais respeito, com mais cuidado o professor, não é? Então a gente não tem essa convivência, e Tiago não vai dizer, não faça isso não. Se chegar alguém no meio de vocês, anelzão no dedo, paletó assim, paletó não, né? O blazer de, o que estão usando agora assim que é o negócio? Antes era aqueles italianos, aqueles corte reto italiano, é que eu já abandonei o terno faz um tempo, o meu antigão. Esses dias eu olhei assim, dei uma limpada, falei, rapaz, esse negócio está ultrapassado, né? Eu vejo os caras assim, todo alinhados, pá, aquela coisa toda, né? É um Slimzão e tal, então é aquele, né? Sapatão cromo alemão ainda é, né? Terno Armani ainda, é o Armani que está aí a ostentação gospel ainda é isso? Então, né? Anelzão no dedo, então, terno de Armani, slim, sapatão aqueles que só os crentes usam, de 2, 3 cores. Ô coisa fria do caramba, não sei se um de vocês tem. Abandona aquilo, meu irmão. Abandona, pelo amor de Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Não me apareça com esse negócio na minha vida, não, que eu acho um negócio de mau gosto. Por isso que aquela imagem que a gente vê de justiça aparece segurando a balança, né? Ela é verdade. Cega. Para fazer essa edição de. E a Bíblia traz umas ordens sobre isso, que o presente corrompe a justiça, né? Sim. Já dá essa intenção de que, dependendo de quanto for dependendo da pessoa, a justiça não é a mesma. Né? Não. A justiça não é igual para todos, no nosso país principalmente. Ela não é. Ela não é igual para todos. Se fosse igual para todos, teria que ter os mesmos recursos e condições para as pessoas terem acesso a toda a defesa e advogados igualmente bons. E ter acesso, inclusive, aos recursos, como por exemplo alguns têm, né, diretamente ao Superior Tribunal e algumas pessoas. O Brasil só fica no papel. A lei não é igual para todos, fato. Não é. Tu é do direito, não é, Bruno? Tu da área do direito, né? Então você sabe do que eu estou falando. Não é. Na prática, não. No papelzinho é tudo muito lindo, muito bonito, muito. Uma das melhores constituições que existe no mundo é no Brasil, na teoria. O desafio grande é que essa prática nunca vem. Tanto é que a maioria dos países de fora seguem as nossas. A nossa, a proposta dela, a Constituição de 1988, nossa, muito boa. Tem as emendas porque não dá conta, né? As demandas vão surgindo que não havia na época, então você precisa ir adaptando. Faz parte, são as emendas, né? Mas assim, elas, nossa, é fantástico. Eu gosto também de estudar, não sou como você conhecedor, mas eu gosto de estudar muito, principalmente o artigo 5º, né, que diz respeito a nós e tal. E aí o que acontece? Mas esse tratamento a gente tem. E aí, pega assim, mas a Bíblia não diz que, Paulo disse em Romanos que tem que dar honra a quem tem honra. Aí a gente entende, interpreta como honra como tratamento. Aí Tiago vai dizer, não, o tratamento é acepção de pessoas. Tratamento diferenciado é pecado, é acepção de pessoas. Eu devo tratar todos igualmente. A honra é o reconhecimento de que Deus estabeleceu pessoas como líderes sobre nossa vida. Mas honra, como tratamento diferenciado, não se aplica no texto bíblico, no ensino bíblico, não é? Então, sem parcialidade, irmãos, sem parcialidade. Eu devo tratar todos igualmente, da criança ao novo convertido, ao ancião, aos líderes da igreja, quem quer que seja. Todos devem ser tratados igualmente, né?
isonomia. Então vamos lá, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, porque se a gente não segue aqui esses pontos, é uma consequência natural, seremos hipócritas. Por exemplo, na última parte aqui, sem parcialidade. Então, a gente vai tratar pela hipocrisia melhor, porque ele tem alguma coisa a nos favorecer, né? É por isso que a gente às vezes tem essa tendência de pessoas que têm mais condições de nos favorecer de alguma maneira, administrativamente, financeiramente, ou de outra questão, a gente trata com mais cautela, né? A criança não tem nada para nos favorecer, nós adultos, os adolescentes jovens não tem muita coisa a nos favorecer. Estou falando nesse sentido egoísta, cobiçoso e etc. Agora o pastor tem, ele pode nos favorecer naquilo que eu estou interessado, o pregador tem, o professor tem, o rico tem, o cara que tem alguma coisa que me interessa ou pode me interessar futuramente tem. Então nossas relações elas acabam sendo de interesses pessoais e hipócritas, não relações de respeito, de amor, de consideração, né? Então sem hipocrisia, sem hipocrisia. Ora, verso 18: o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então tudo isso é semeado, esse fruto de justiça. Irmão, justiça é uma palavra que eu acho muito interessante. Justiça na Bíblia, ela não é entendida como uma justiça forense, por exemplo, varão de Deus. Não é entendida como essa justiça forense, né, de tribunal. Aliás, mas não como a gente entende hoje. Não, de fato, quero corrigir, quero retirar a minha afirmação. Deixa eu retirar minhas palavras, desconsidera, deleta. De fato, a Bíblia usa a linguagem forense, né, de justiça. Só que não é justiça como nós entendemos, que muitas vezes é vingança. Outras vezes, Punitiva, né? isso, vingança punitiva, não. É uma tentativa, no nosso caso, de uma justa retribuição pelo que se fez. Não é? De Deus não é uma tentativa, é exatamente a retribuição merecida do que se fez. E a justiça de Deus, ela se baseia no ato de Cristo. Então, quando eu estou orando, se um dia eu orei assim, eu pensei assim: Senhor, faz justiça contra aquele meu adversário. Se o meu pensamento é que Deus ia lá e castigá-lo, ia puni-lo, então esquece, que Deus nunca vai fazer isso. Você pode até orar assim, mas Deus só responde aquilo que Ele deve responder. Ele só, embora a gente ore assim, né? Senhor, faz justiça na minha estação, me vinga, que Ele possa experimentar o que Ele fez, Ele colha o que Ele plantou, né? Aquelas orações de macumbinha que a gente faz, macumbinha, né? Faz um jejum, inclusive. Alguns oferecem um pãezinho na encruzilhada, né? O Exu até aplacar o orixá, porque o negócio não está fácil e tal. Vai de doido, né? Mas doidos somos nós que também fazemos isso, sem esses elementos externos, mas fazemos no coração. E aí, o Senhor me vinga, né? Mais ou menos ele está falando, né? Faz justiça. Aí Deus ouviu a palavra justiça. Opa, eu conheço essa palavra. Você quer que eu faça justiça? Então eu vou lá inocentá-lo. A palavra justiça, na teologia, na Bíblia, biblicamente quer dizer inocentamento. Senhor, faz justiça contra o meu adversário. Ah, então eu fiz justiça com você e te inocentei. Vou fazer isso com ele também. Boa pedida, meu filho. Acertou, miserável. Aí Deus faz isso. Então, o fruto da justiça semeia-se na paz, não pode ser semeado na guerra, apenas na paz, irmão. Porque o nosso Deus é esse Deus de paz, é esse Deus que reconcilia as partes. Então, o nosso papel, como disse Jesus em Mateus capítulo de número 5, é ser pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, eles vão ser chamados filhos de Deus. Nós somos essas pessoas que equacionam o negócio, resolvem o negócio. Nós somos chamados como reconciliadores, como a palavra está fugindo aqui, aqueles que mediam conflitos, como que é? Apaziguador. Não, mas tem um termo técnico aí, que é aquele que apazigua, aquele que media conflito, tem um termo técnicozinho aí, tipo quando é chamado para uma rebelião lá, vai o cara e, né? Mas é isso aí. O termo de Amós pode ser utilizado. O termo de Amós. Qual? Porque está fugindo. Eu também não sei. Prumo.
como que é? O cordelzinho lá? Cordelzinho. Sim, mais ou menos. Veja se acha aí. Vê aí e compartilha com a gente. A questão é, enquanto o varão, santo varão aí do macho, nós somos chamados, irmãos, então, para fazer isso. Não é para atear, sabe, gasolina na fogueira. Não é. Nós somos chamados para diminuir essa tensão, esse fogo que é alastrado. A gente não pode ser esses promotores da guerra, essas pessoas que isqueirinho, sabe? Isqueirinho, né? Aqueles fermentadores do negócio. Que lá você viu, rapaz, o que aconteceu, o que falaram? Rapaz, olha, se eu fosse você, né? A gente não pode ser essas pessoas que a gente tem que chegar em nós, qualquer coisa que vá prejudicar a convivência e ser rompido, cortado, anulado ali. Toda conversa, toda situação chegando em nós precisa acabar ali. Se depender de vocês, disse Paulo em Romanos, esse mesmo Romanos que vocês já têm certeza que eu não vou ler, e até eu tenho certeza que eu não vou ler mais. Esse Romano, ele diz: quando depender de vocês, quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Dependendo de nós, irmãos, dependendo de nós, a gente precisa interromper isso, precisa tesourar isso, cortar isso, chegando em nós. Eu não tenho como fazer com que as pessoas façam isso, mas eu tenho como. Em mim isso é uma realidade. Então, quando a gente fala de ética, quando a gente pega aqui o texto de Tiago, quando a gente pega lá o Romanos, a gente vai ver que Paulo, Tiago e todo Jesus e todos os escritores bíblicos que tratam do assunto vão falar a mesma coisa. Nós precisamos ser essas pessoas que tragam o shalom de Deus. Hoje estão gostam muito, né? Estão gostando de o povo aí do nosso meio de usar o termo shalom, que o Eterno te abençoe, né? O povo está aí aderindo aos termos hebraicos, que o Eterno te abençoe. Parece que é um negócio mais espiritual. Shalom, varão. Eu e o Shilone, a gente tem uma brincadeira, né? A gente se trata assim: Shalom, Rabone. Tove toda. Vai vacachar. Então, o que acontece? Não é língua estranha não, é verdade, né? E aí, amado, o shalom de Deus. O shalom é traduzido por paz, mas o conceito do shalom vai além da paz que, inclusive, o dicionário de língua portuguesa traz como definição, que é a ausência de conflito. O shalom de Deus não é a ausência de conflito, é mesmo no conflito você tem aquela harmonia, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela segurança, né? Então, o shalom de Deus traz a ideia de êxito em todas as áreas da vida, harmonia, equilíbrio, a própria paz, estabelecido no coração, embora externamente tenha um tsunami, um furacão. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3, Naum existe na Bíblia, viu? Não sei se você já ouviu falar desse livro. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz que Deus não tem um culpado por inocente. E ele tem um caminho no meio da tormenta. Eu acho muito interessante a segunda parte do texto. A primeira também acho. Eu estou pegando a segunda. Tem um caminho no meio da tormenta. Olha que coisa interessante. Que caminho é esse, irmãos? Caminho de paz, serenidade. Jesus no meio da guerra, seja lá nos evangelhos ou lá em Apocalipse, nós percebemos Jesus manso, equilibrado, nunca jamais perdendo o controle em coisa alguma. Todas as vezes que ele se irou, seja lá nos evangelhos, ou seja lá no Apocalipse, não é uma ira descontrolada, desmedida ou injusta, é a justa retribuição daquilo que as pessoas merecem, irando-se e não pecando, como diz o Paulo em Efésios capítulo 4, deve ser verso 26, alguma coisa assim. Então, olha que coisa interessante, percebam a postura, percebam o comportamento que nós temos que ter, e isso só é possível a partir de uma nova natureza, né? Não, no 3 é isso aí, mas tu achou o Amós lá? Não? Achei 7, versículo 8. Leia, por favor. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel. Sim, é o prumozinho. É o prumo que tem que pegar. O prumo ele traz, tu sabe melhor que eu, melhor que qualquer um aqui. Como que eu não ia saber um negócio desse?
Aqui é a ferramenta do Edmar. Assim como a Bíblia é minha ferramenta, o prumo é a ferramenta do Edmar. O prumo, você sabe, se não usá-lo direito, ele tem uma função que ela é fundamental. Não só esteticamente, é estruturalmente. Né? Porque se não levantar aquele trem, se levantar em inclinação para lá ou para cá, aquilo vai desmoronar a qualquer hora. No mínimo, esteticamente fica feio. Aí você está pensando assim, não, eu tiro no reboco. Produção. Tira no reboco, né? O que não sai no reboco sai na tinta, né? Aí, tá vendo? Olha só como a gente é o povo do jeitinho da gambiarra. É tudo, né? Vai tirando, vai corrigindo, né? Isso não deve. É ajuste técnico. É ajuste técnico. Não, o crente não faz gambiarra. Tem um esqueminha, né? Tem um esqueminha. Se der certo, é material mais terceira, né? Recurso técnico, esqueminha. A gente sempre acha algum termo para estar disfarçando os nossos pecados. Tem um muito interessante que a gente fala assim, rapaz, essa pessoa é meio difícil de lidar porque ela é sistemática. Olha que palavra bonita, sistemática. Sistemática. Aí Deus olha assim e diz assim, soberba. Sistemática é soberbo, só faz do seu jeito. Né? Tá vendo as gambiarras, o que a gente vai procurando para disfarçar? Às vezes nós achamos que é algo positivo, né? Não é. Então a gente vai corrigindo aquilo que a gente poderia começar no prumo, né? A gente vai